7h34, seguimos com destaque na área da saúde e já foram aplicadas mais 2.418.185 doses de vacina contra a Covid-19 em todo o estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 774.766 pessoas. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. E sobre a vacinação do estado, a situação também da pandemia da Covid-19 aqui em Goiás, estamos em contato em áudio e em vídeo com o secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino. Secretário, muito bom dia ao senhor. Seja bem-vindo aqui à Sagres. Bom dia, Samuel. Bom dia, Cileide, todos os ouvintes da Sagres. É um grande prazer estar com vocês nessa manhã. Trouxemos aqui, secretário, já então números sobre a vacinação no estado de Goiás e quais são os efeitos, a princípio, desta vacinação aqui no estado na avaliação da secretaria? Samuel, o efeito ele é muito positivo, a gente percebe claramente a eficiência e eficácia da vacinação, né? Aquela idade acima de 60 anos, que já foi toda vacinada de primeira dose e de segunda dose, nós já percebemos drasticamente a diminuição do número de internação. E quando a gente olha o gráfico, e aí eu estou falando estritamente do estado de Goiás, e quem tomou primeira e segunda doses, o quantitativo de pessoas que contaminou novamente é menor do que 2% da totalidade, ou seja, uma eficiência aí acima de 98%. E dos que contaminaram, apenas em torno de 0,5% aproximadamente, eles internaram em UTI. E de óbito, 0,07%. Então, a vacina ela é eficiente, é eficaz e a gente já sente, né, o efeito dela, né, no nosso sistema de saúde. 7h36, Cileide Alves. Secretário, bom dia, obrigada por aceitar nosso convite. Bom, esses dados aí, né, 2% tiveram a doença novamente, 0,5% precisaram de UTI e 0,07% morreram, né? É isso? Isso. Isso é do geral ou é nessa população mais idosa? Não, isso é geral de quem vacinou primeira e segunda dose. Na verdade, não é 2% cravado, é um pouco menos de 2%, né, de quem vacinou D1 e D2. Isso é população geral, porque no início da vacinação nós tivemos um grupo de pessoas que não eram idosas que vacinaram, que foram os trabalhadores da saúde, né? Isso foi um contingente considerável. O trabalhador da saúde, a gente percebeu, logo depois da primeira dose, uns 40 dias depois, uma redução de 65% do número de casos. Bom, a gente está hoje com um percentual de 34% da população vacinada com a primeira dose e 11% com a segunda dose ou a dose única. A gente percebe que está havendo um distanciamento entre os com primeira dose e os outros de segunda dose. Esse é um problema e por que isso ocorre? Por que a gente não consegue aumentar na mesma proporção o número de pessoas já completamente vacinadas? Parte disso, Cileide, se deve a algumas pessoas, isso já diminuiu bastante, que não voltaram para fazer a segunda dose. Mas esse distanciamento não se deve só a isso. Isso hoje é um quantitativo bem menor, né, felizmente. Mas nós temos, sobretudo da Pfizer, da AstraZeneca, nós temos um intervalo entre a primeira e segunda dose muito grande, né, em torno de 3 meses. E como, felizmente, tem chegado um número maior de doses, a tendência de ter pessoas vacinadas de primeira dose e ainda não tenha chegado a sua vez de segunda dose, ela é cada vez maior. Isso deve dar uma diminuída discreta por agora, porque a Janssen ela é de uma dose só. Então, nela não há que se falar em primeira e segunda dose, uma dose dela já é o esquema completo. Então, num determinado momento, quando a gente não tinha ainda esse intervalo tão grande, nós tínhamos um quantitativo de pessoas que não voltaram para a segunda dose muito grande, né? Isso a gente tem trabalhado, os prefeitos,
o governador, os secretários municipais, a imprensa tem nos ajudado muito nessa conscientização, mas isso ainda tem um quantitativo, mas hoje é pequeno. Essa discrepância ela se deve mais realmente em relação ao intervalo da primeira para a segunda, das duas que tem vindo em maior volume. A Secretaria já sabe qual desses 11, quantos por cento, né, da população, ou o número absoluto de pessoas que deveriam ter voltado para a segunda dose e não voltaram? Quer dizer, já passou da hora de voltar e não voltou? Olha, essa é uma estimativa, a gente estima em torno de 5%, mas esse número ele também é difícil de chegar nele exato, porque os municípios muitas vezes atrasam lançar no sistema. Ontem a gente teve uma reunião CIB extraordinária, que eu convoquei para discutir algumas nuances da vacinação, e nós temos municípios que chega a 30%, tem município do entorno que chega a 30% de vacina feita, aplicada e não lançada no sistema. Nós até criamos um ranking interno para a gente entrar em contato com os secretários municipais, né? Tem realmente município que está na casa dos 98% lançado. Goiânia tinha um déficit grande, já melhorou muito. Ontem tinha, o doutor Durval, na reunião, nos evidenciou que ele faltava lançar 28.484 doses no sistema, mas esse número já foi bem maior, na casa dos 80 mil pessoas. Então, isso acaba prejudicando, né, a nossa aferição. Pois é, no início eu até me lembro que o governador chegou a fazer uma reunião com os prefeitos por conta disso, né, dessa dificuldade de fazer esse registro. Depois teve essa reportagem da Folha de São Paulo, que equivocadamente, me parece, né, acreditou que os municípios estavam aplicando doses vencidas, porque se explicou depois, muitas dessas doses não tinham sido lançadas. Esses lançamentos hoje não melhoraram em relação ao que aconteceu no começo da vacinação e todas aquelas ações que foram feitas lá no início? Cileide, melhoraram, porque no início nós tínhamos números globais, 70% de lançamento. Hoje, depois de 4, 5 dias que a vacina chega, nós temos municípios que chegam a 99% de lançamento. O município ali de Catalão, de Itumbiara, município de Anápolis, Rio Verde. Anápolis, mesmo no início, eles lançavam no sistema paralelo, depois nós conversamos, passaram a lançar no sistema e hoje eles estão aí entre os 4, 5 que mais lançam em tempo real. Então melhorou bastante, mas ainda tem município ali na casa dos seus 65%. E a senhora acredita que isso corresponda a esses não lançados? São quantos pontos percentuais que aumentaria aí nesses 11% de vacinados? Tem ideia disso? Olha, talvez impacte pouco nos de D2, né, nos 11%. Mas no 34% a gente imagina que seja na casa dos 36%, 37% de vacinados. Agora, de D2, que são esses 11% aí, deve impactar bem menos. Seria então 3 pontos percentuais a mais do que tem hoje? Isso, de 2,5 a 3 pontos é a nossa impressão. Secretário, a gente tem observado pelos dados aqui da Secretaria de Saúde que Goiás caiu de 2.000 novos casos de média móvel diária, né? A gente, até o dia 29 de junho, a gente estava acima de 2.000 e desde então está abaixo de 2.000. O senhor acredita que isso já é consequência da vacinação ou o senhor tem uma outra explicação para isso? E também queria só acrescentar que há também uma redução da média móvel de mortos. Cileide, a nossa primeira grande atribuição é sim a vacinação, mas tem um aspecto cíclico do próprio comportamento do vírus. Eu sempre digo isso, eu acho que você já ouviu eu dizendo isso em outras ocasiões, que o próprio comportamento do vírus, ele também faz essa ciclagem, essa diminuição em algum momento. Óbvio que é difícil de aferir o quanto disso é do vírus, né?
Isso, na primeira onda, na segunda onda, tem uma determinada constante, que é difícil de aferir. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que isso, a grande parte, se deve à vacinação. Por quê? Tem um outro fator que contribui para o aumento, né? Que é as pessoas agindo normal, tá na rua, tá trabalhando, tá passeando e tudo mais. Se não tivesse a vacinação, nós não teríamos essa queda. E da forma que a gente imaginava que teríamos o mês de junho inteiro com uma pressão grande no sistema, ali acima de 80%, né, de taxa de ocupação, com a média móvel alta, isso aconteceu de fato. Tanto é que você estabeleceu marca aí do dia 29 e a gente percebe nitidamente essa queda, né, a partir da mudança do mês. Então, essa questão de ciclo viral mais vacina ampliando muito, certamente tem correspondido. Hoje nós já estamos num patamar de número de casos e de média móvel de óbitos um pouquinho menor do que o pico da primeira onda. Você vê como foi agressiva a segunda onda, né? Quando a gente olha no gráfico, você vê uma segunda onda quase, né, de livro, um pouco mais alargada no tempo, né? E um quantitativo de quando foi seu pico, praticamente ali a metade do pico da segunda. E aí tivemos o pico da segunda ali no mês de final de mês de março, início do mês de abril, e de lá para cá vem caindo, começou a ter um repique na segunda quinzena de maio, tivemos um platô grande, considerável, no mês de junho, e agora começa a cair de novo, felizmente, e a gente percebe isso na nossa porta também, com o número de internações de UTI também caindo, estamos aí na casa de 76%. Eu teve um dado, eu não sei se confirma em Goiás, mas eu vi um dado nacional da Associação Nacional dos Hospitais Privados, que a partir de julho eles também registraram uma queda nas internações hospitalares em todo o país, né? Então, os hospitais privados também estão com a pressão menor. O senhor confirma isso aqui em Goiânia, em Goiás? Essa é a nossa percepção aqui também. E quando a gente discute com outros secretários de Estado, né, no CONAS, a gente percebe nitidamente que esse é um movimento nacional. Bom, o senhor fala em ciclo, né? É cíclica, aliás, o vírus é cíclico. A gente sabe que da primeira para a segunda onda, a novidade nesse ciclo aí foram as novas variantes. Do mês de junho, também, né, a informação de que a P1.2, né, foi identificada em alguns municípios. E essas novas variantes, especialmente a Delta, que é a que identificada na Índia, não há registro dela de forma comunitária em Goiânia? O senhor acha que isso está sob controle? Cileide, até o momento, sim. A segunda onda, por exemplo, ela se deve à variante P1, né, que foi uma variante extremamente agressiva e com um número de transmissão muito alto. A Delta, em outros países, ela já causa certo aumento do número, certa ansiedade na população. Nós temos visto países como Israel voltando a utilizar máscara, né? A Inglaterra também emitindo alerta em relação à Delta, que é a variante indiana. Nós tivemos inicialmente 6 casos importados no Maranhão, que vieram de um navio chinês, né, que passou lá pela Índia. Tivemos depois um caso no Rio de Janeiro, chegamos a identificar um caso em Goiânia, que inicialmente pensávamos que era de transmissão comunitária e depois nós conseguimos identificar que não era. Hoje, em São Paulo, foi identificado também. Então, neste momento, no Brasil, a variante Delta, ela não tem impacto epidemiológico. Ela pode quebrar a cadeia desse ciclo e alterar a curva, o seu movimento normal? Pode. No mês de julho, isso vai acontecer? Óbvio que a gente não tem bola, né, de cristal nem nada, mas a gente faz análise de cenário. Eu tenho a impressão que por mais que tenhamos, em algum momento, talvez dentro de uma semana aí, casos comunitários da variante Delta, eu acho que não vai ter tempo suficiente para ela exacerbar durante o mês de julho, e eu tenho a impressão que o impacto epidemiológico dela em julho será menor. Além do que,
a vacina tem demonstrado eficácia em relação a ela, tem sido esses estudos em outros países, e sendo assim, como nós estamos aí com mais de 1/3 da população vacinada, eu acho que uma coisa vai acabar compensando a outra e não tenhamos uma explosão tal qual foi a da P1. Secretário, com base nos indicadores, o senhor antecipou as novas, né, a evolução da doença aqui em Goiás. Qual que é a previsão para esse novo semestre aí que a gente está iniciando agora? Olha, eu tenho a impressão, Cileide, que eu sou muito cuidadoso em falar, né, dessas impressões, que realmente requer uma análise de cenário grande, mas felizmente todas elas até agora, elas foram muito assertivas e acertadas. Eu tenho a impressão que nós começaremos a ter nova exacerbação no mês de setembro, mas que não será uma exacerbação tão grande quanto foi a segunda, né, porque o quantitativo de pessoas vacinadas é muito grande. Isso começa a coincidir no mês de setembro com o início da diminuição da imunização de uma determinada vacina, que foi a Coronavac. Nós sabemos que todas elas têm uma imunização transitória, não é definitiva, né? A Coronavac, entre 6 e 8 meses, ela diminui um pouco a carga de imunização. Então, isso começa a coincidir, ao passo que as outras vacinas, elas já terão um número muito grande de pessoas. Agora, no mês de julho, a programação é recebermos 60 milhões de doses, a grande maioria não é Coronavac. No mês de agosto, a previsão é receber 60 milhões de doses. Então, em setembro, estaremos com pelo menos mais 120 milhões de brasileiros vacinados. Isso é quase a completude da população, somada ao que já foi, dando os seus 220 milhões. Então, setembro deve sim ter um começo de aumento novamente, mas imaginamos que deve ser controlado. Nesse momento, certamente, nós já estaremos com outras questões sendo trabalhadas na saúde. Nós estamos discutindo amplamente agora para começarmos cirurgias eletivas novamente, para que ficaram represadas, né, um quantitativo significativo. A gente ainda esbarra na aquisição de insumos que são concorrentes. Os sedativos que mantêm o paciente entubado são os mesmos sedativos e bloqueadores neuromusculares daqueles que a gente anestesia o paciente para fazer cirurgia. Então, isso ainda é concorrente, talvez seja o fator mais limitante, mas a gente já começa a fazer isso porque a gente precisa cuidar das outras coisas também. Será que o senhor acha que o Brasil vai decidir aplicar uma terceira dose da Coronavac agora, nesse fim de ano? Cileide, eu tenho a impressão que talvez adote um dos dois caminhos, ou talvez até os dois, que seria a terceira da Coronavac ou uma das outras três. Eu acho que isso é o caminho natural, de forma que quando a gente ultrapassar a barreira de 2021 para 2022, nós devemos entrar numa situação endêmica, ou seja, previsível, com o número de casos grande, mas com a vacinação mais rotineira, tal qual é H1N1 e outras tantas também. A normalidade, voltar à normalidade sem previsão ainda, secretário? Normalidade com comportamento pleno, sem qualquer nível de distanciamento, sem aqueles cuidados, sem máscara, é algo que a gente não vislumbra tão cedo, né? Eu acho que essa cultura da máscara, pelo menos para a pessoa que está sintomática, é algo que provavelmente veio para ficar. Assim como no Japão e alguns países orientais isso acontece, né? Samuel? Secretário, vacinação em pessoas abaixo de 18 anos. Em alguns locais do país, poucos locais já têm alguma diretriz sobre este assunto. Aqui em Goiás, qual deve ser a perspectiva? Samuel, na verdade, essa diretriz ela é nacional, ela não é isolada de nenhum estado. Mas como nós temos no mercado uma das vacinas que já tem essa autorização, que é a da Pfizer, porque ela foi testada acima de 12 anos de idade, é provável que talvez ainda este ano, quando nós completarmos
o calendário, pelo menos de primeira dose, que isso abaixo dos 18 anos. Nós trouxemos essa discussão para o ministro, semana atrasada estive com ele, né, nós do CONAS estivemos, a mesa diretora, para aqueles adolescentes que têm algum nível de deficiência, né, ou que eles estejam acamados ou algumas determinadas comorbidades. Isso a gente já trouxemos agora. Agora, os adolescentes que ainda gozam de uma saúde plena, por assim dizer, realmente nós entendemos que faz sentido vaciná-los sim, mas depois que a população que tem uma idade um pouco acima da deles for vacinada. Secretário, há poucas semanas teve aí a mudança em relação ao percentual de doses, aquilo que os estados, os municípios podem aplicar de acordo com a necessidade local, os 10% e não mais os 30% como era antes. Existe alguma previsão já aí também de novas mudanças para poder dar uma celeridade maior dentro do que é possível nessa dinâmica de vacinação? Existe sim, Samuel. Ontem nós tivemos, no final do dia, uma discussão da mesa diretora da CIB, né? Juntamente também com o município de Goiânia, e nós discutimos a alteração para 100% por idade, porque nós entendemos que, neste momento, aqueles grupos mais vulneráveis, do ponto de vista de susceptibilidade a doenças outras, e a mortalidade, eles já foram vacinados, né? Os idosos extremos, os portadores de comorbidade, né? Os falcêmicos, doenças hematológicas, os cardiopatas, todos eles já foram vacinados. Agora, o mais importante é vacinarmos o maior número de pessoas possível no menor intervalo de tempo possível, sobretudo aquelas pessoas que estão na rua, estão no labor e tudo mais. Então, neste momento, até para que não haja vacinas paradas nos refrigeradores dos municípios, foi pactuado e será publicada hoje uma resolução para que os municípios procedam à vacinação 100% descendo por idade. Óbvio, ainda existe prioridade dos profissionais de saúde, dos idosos extremos, sim, porque isso já foram grupos que já foram contemplados. Então, eventualmente, se um profissional de saúde de 23 anos, um exemplo, for contratado e for trabalhar na unidade de saúde e o município dele ainda não chegou nessa idade, essa pessoa ela deve ser vacinada, né? O princípio ele é o mesmo, mas agora a gente desce por 100% e os municípios não precisam ficar acanhados em acabar a vacina em um dia ou em 2 dias. Às vezes o município dá uma lentificada para dar a impressão que tem mais dias de vacina e tudo mais. O quantitativo que está chegando, ele aumentou, mas aumentou também o número de vezes que chega. Então, às vezes a gente manda uma remessa, nessa remessa, se ela for aplicada rapidamente, ela dura 1 dia, 2 dias no máximo. Então, os municípios não precisam se acanhar, tem que vacinar rápido mesmo. Parabéns para aquele município que conseguir vacinar no menor intervalo de tempo possível. Secretário, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Bom dia, bom trabalho ao senhor. Bom dia, Samuel. Bom dia, Cileide. É um grande prazer sempre estar com vocês na Sagres. Um grande abraço e bom trabalho. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Conversamos aqui na Sagres com o secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino. Os destaques desta entrevista logo mais no sagresonline.com.br.